Alô, meus amigos, minhas amigas, aquele abraço. Estamos chegando, né, com o nosso Fé em Campo aqui pela Aba Pai Rádio Digital. E toda vez que eu começo o programa, eu sempre começo dizendo que, como é o nosso lema aqui, né? Eu chego no estúdio e já vejo aqui, Aba Pai Rádio Digital, nós levamos aos ouvidos e olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Programa Fé em Campo, entrevistando pessoas que fazem parte do esporte ou não, normalmente ligadas ao esporte, e aí não é só futebol, que é a minha área, né? Já há muitos e muitos anos, mas falamos de várias modalidades. Aqui nós já falamos de futebol, de bocha, já falamos de tênis, já falamos de futsal, e já falamos de várias modalidades esportivas. E hoje nós vamos falar de jiu-jitsu com campeão mundial. Não é qualquer hora, qualquer instante que a gente tem esse privilégio, né? Estamos começando o programa juntamente com o Pimpas, que é o nosso grande parceiro aqui de sempre, e hoje recebendo o Henrique Cecconi, campeão brasileiro, campeão pan-americano nos Estados Unidos, campeão mundial nos Estados Unidos de jiu-jitsu. É a terceira vez que eu entrevisto o Henrique Cecconi, e isso é muito legal, porque o Henrique tem uma história muito bonita para contar como atleta, e também tem uma história muito bonita como cristão, né? Na última vez que nós conversamos, eu o convidei para vir ao programa Fé em Campo e ele prontamente aceitou. Bom, quero lembrar que o programa Fé em Campo é apresentado com seu programa inédito todas as quintas-feiras às 22 horas, das 22 às 23 horas. E tem a reprise no dia seguinte, na sexta-feira, meio-dia. E você nos ouve pelo aplicativo da Aba Pai Church. E aí quando você instala o aplicativo, quando você abre o aplicativo, na parte superior do aplicativo tem ali o sinalzinho do play, você dá o play e ouve toda a programação da Aba Pai Rádio Digital. E nós temos o nosso canal de YouTube, né? Da Aba Pai Rádio Digital. Então você nos ouve pela Aba Pai Rádio Digital e nos assiste também pelo nosso canal de YouTube da Aba Pai Rádio Digital. Henrique Cecconi, grande campeão. Tudo jóia? Tudo tranquilo, meu querido? Muito prazer. Estamos aí juntos, né? Que privilégio, né? Ser entrevistado durante a terceira vez já. O privilégio é meu te entrevistar, né, Henrique? Queria agradecer pelo espaço, né? Muito bom estar aqui falando um pouco, primeiro da minha fé, segundo do meu trabalho, né? Obrigado verdade, pela né? oportunidade. Eu que te agradeço, eu e o Pimpas aqui, todo o pessoal da Aba Pai Church e da nossa Aba Pai Rádio Digital, agradecemos aqui pela tua presença, né? E aqui a gente tem aqui, ó, logo de início, vou mostrar para vocês, essa aqui é a medalha do Henrique Cecconi, de campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro de jiu-jitsu. Isso foi quando, Henrique? Foi em agosto de 2022. Agosto de 2022. Por que está escrito aqui sem kimono? Porque existem duas modalidades no jiu-jitsu, com e tá. sem kimono. Com e sem kimono? Isso, eu fui campeão sem kimono. Sem kimono. Exatamente. O que significa sem kimono? Você não utiliza pegadas do kimono para lutar. Ok. Basicamente, a temporada de jiu-jitsu ela se divide em duas. No primeiro semestre do ano tem muito mais competições com kimono e no segundo semestre sem kimono. E essa medalha que eu vou mostrar agora, essa é a medalha de campeão pan-americano. Pan-americano em Dallas, no Texas. Em Dallas. Mês de outubro. Outubro de 2022. Outubro. Brasileiro foi em agosto? Agosto. Outubro ao título de campeão pan-americano. Foram uma semana depois do meu aniversário. Olha, que legal, rapaz. O que está escrito aqui? Me ajuda No você. gi. Que no caso é o sem kimono em inglês, né? Sem kimono também, essa aqui, sem né? Sem kimono. E aqui, são as 13 agora, já aprendi. Essa aqui também no gi. Essa aqui, eu vou te contar, essa aqui é mais do que especial, né, gente? Foi em dezembro. E é pesado, hein, em rapaz? Irvine, na Califórnia. Essa é de campeão mundial de jiu-jitsu, né? Isso aí. Black Belt. Black Belt. Faixa preta. A liga. Olha só, gente, que legal. Campeão mundial, campeão brasileiro, campeão pan-americano e campeão mundial de jiu-jitsu. Quando é que começou esse sonho, Henrique? Faz muito tempo ou não? Então, eu sempre... Eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 10 anos de idade, né? Hoje eu tenho 29.
Então fazem 19 anos que eu treino. Para mim sempre foi uma diversão, né? Sempre foi um lugar legal, um lugar onde eu gostava de estar. Só que ao mesmo tempo a arte marcial sempre foi muito importante na minha vida, sabe? Sobretudo porque como eu comecei a treinar quando eu era criança, foi muito importante para a formação do meu caráter, desenvolvimento da minha personalidade. Então, a principal influência da arte marcial na minha vida não foi me tornar um campeão, mas contribuir para que me formasse um bom cidadão. Então isso já ninguém tem dúvida alguma, quem conhece o Henrique. Fiquei contente que quando eu conversei com o Thiago Pimpas, né? Nosso convidado, vou levar para entrevistar um campeão mundial de jiu-jitsu. Aí quando eu falei de eu conheço ele desde guri, conheço o tio dele, né? Thiago, foi muito legal, né? Thiago é um grande amigo. Eu conheci o Thiago, eu tinha acho que 11 anos. É mesmo, é? Aham. E você lembra onde é que você conheceu? Conheci ele na academia de jiu-jitsu. Na academia. Ele tinha começado a treinar. O Thiago. Eu Thiago brinquei Pimpas. quando cheguei no estúdio aqui, mas então ele conhece da matéria. Ele conhece. Não sei se ele tá treinando, né? Mas então... Eu não sei como é que ele tá agora, mas o Thiago era bom de jiu-jitsu, cara. Olha aí. Agora, e você então é um legítimo campeão criciumense, é isso, Henrique? Legítimo campeão. Eu costumo falar made in Criciúd. Made in Criciúd. É uma coisa assim que até depois que eu ganhei o título, foram alguns brasileiros ganharam em categorias diferentes, né? Eu lutei de super pesado até 97 quilos. E quando eu fiz a entrevista depois da competição, eles me perguntaram, poxa, onde é que eu treinava nos Estados Unidos e tal. Eu falei, não, eu moro no Brasil. Eu tô no Texas desde agosto, mas eu treino e moro no Brasil. Ah, não, poxa, você mora em São Paulo, no Rio? Eu falei, não, eu moro em Santa Catarina. Em Floripa? Santa Catarina, em Floripa. Eu falei, não, em Criciúma. Hoje, Criciúma? Criciúma. Poxa, e tem treino pra você e tal. Não, cara, eu acabei de ser campeão mundial de jiu-jitsu. É isso aí. Então, eu tô bem assessorado. É verdade. De certa forma. Mas teve alguém que foi teu incentivador? Meu tio. Teu tio? Meu tio Alexandre Secone. Também é campeão mundial de jiu-jitsu. Então, eu tenho uma missão muito importante. Eu preciso formar o próximo campeão mundial da família, né? Verdade, já veio do tio, agora você. Meu tio foi campeão mundial 2 vezes. Foi campeão em 2009 e foi campeão em 2016, né? Então, ele sempre foi meu grande incentivador, sobretudo porque eu aprendi muito com ele, tanto em relação ao jiu-jitsu quanto à vida, sabe? E assim, logicamente, a minha caminhada foi muito mais fácil, porque eu costumo dizer que ele foi o cara que abriu o caminho e pavimentou a rua. Eu fui aquele cara que pus alguns detalhes, mas eu peguei um caminho muito mais fácil porque ele trilhou primeiro. Ele mora nos Estados Unidos? Mora em Houston. E tem lá ele tem uma academia lá? Tem 2 academias no Texas, exato. Como bicampeão mundial, certamente ele tem muita gente que eu fui quer para os buscar. Estados Unidos, o fato de estar lá com ele foi muito importante, né? O próprio fato de ir na igreja, a gente começou a frequentar a igreja assim, porque o meu tio ia, então acabou convidando a minha mãe. A gente sempre ia junto em família. Isso aqui em Criciúma? Aqui em Criciúma. Qual é a igreja? Nós sempre frequentamos a Senge. Pastor Antônio Lalau. Pastor Toninho Lalau, meu amigo basqueteiro. Eu amo esse cara. É fantástico, né? Uma pessoa muito importante na minha vida também. E aí, foi muito importante assim, porque sempre foi um grande incentivador, sabe? Acho que ele entendia a importância da arte marcial na vida de alguém. E por isso ele sempre me incentivou tanto. Interessante. O Henrique, a gente vai contando histórias aqui. Eu faço todos os meus programas, tanto de rádio aqui na Aba Pai como voluntário da igreja, apresentando esse programa Fé em Campo, mas na Rádio Cidade em Dia, onde eu trabalho, na televisão, eu não sou muito de roteiro. A gente vai batendo papo, vai conversando, né? O que é qual é o significado em geral do jiu-jitsu em relação a artes marciais? O que é o jiu-jitsu na sua essência, Henrique?
Então, o jiu-jitsu, na sua essência, ele é uma arte que ele fala muito sobre a defesa pessoal, Uhum. né? A parte da imobilização, da tua defesa pessoal e tal. E ao longo do tempo foi se tornando um esporte, né? Algo Uhum. que gerasse uma competitividade e tal. E assim, lógico que no início ele se propagou de uma maneira errada, né? Então, muitos casos aí, talvez de brigas, coisas assim e tal. Só Aham. que ao longo do tempo, como tudo, ele foi se profissionalizando, né? Como vários esportes, ele evoluiu. É ao ponto de se tornar um esporte de alto rendimento e você ter hoje pessoas tendo isso como seu trabalho, como eu, por exemplo. Pois é, o Henrique, até te perguntei sobre isso, porque quando a gente fala de artes marciais, a gente fala de disciplina, concentração, né? Mais ou menos assim, eu não sou nenhum entendido, sou leigo, Mas é exatamente é isso. isso aí, né? É exatamente. E eu vejo que no jiu-jitsu, talvez seja em todas as artes marciais, mas eu vejo muito no jiu-jitsu que tem muitos atletas cristãos, né? Não sei se a maioria, mas é impressionante. Não sei se tem alguma coisa a ver com Bastante, outra. porque também, assim, eu sou uma pessoa, assim, que sempre fui à igreja com a minha família, então eu leio bastante a Bíblia e procuro viver aquilo que eu leio, né? Então, observando, assim, os princípios da arte marcial na sua essência, eles se identificam muito com o evangelho. Sobre essa parte de disciplina, sobre essa parte de senso de hierarquia, de respeito ao próximo, Uhum. né? Então, acho que isso é uma coisa boa. Glória a Deus por isso, Glória a Deus, né? é. Porque é diferente. Assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, como é que você vê o cara que você está competindo? Vocês se veem como inimigo? Até eu fui em um amigo meu me chamou para participar do grupo Expansão, para fazer uma palestra e tal. Uhum. E assim, a pergunta que me foi feita foi: como é que você enxerga o teu adversário como teu inimigo? A minha resposta foi algo instantâneo, assim, mas que depois eu Uhum. fiquei, poxa, né? É, não tem como eu enxergar como inimigo uma pessoa por simplesmente ela ter o mesmo sonho do que eu, Verdade. sabe? Então nós somos adversários naquele momento. Mas é uma coisa que é muito legal porque várias vezes eu tinha acabado de fazer uma final com alguém em um determinado Uhum. evento, depois nós nos encontramos em um restaurante e nós jantamos juntos, Pois é. Porque como sabe? Então a cristão, gente tem uma amizade muito é, legal assim porque dentro do jiu-jitsu. como cristão, na verdade, eu acho que você enxerga o teu oponente naquele momento como teu irmão, né? Como teu irmão, como teu Né? oponente, né? Como Com alguém que respeito. vocês estão disputando a mesma coisa por um lugar. E também, poxa, é meu trabalho, é algo que eu faço para honrar a Deus. Então, também seria outra hipocrisia eu não dar o meu melhor lá dentro. Verdade, Eu tô verdade. dentro do tatame, eu tô numa competição, eu quero vencer. É porque. Só que eu não tô disposto a tudo para vencer. Eu, É, por exemplo, não machucaria alguém para que eu saísse campeão. aham. Existem princípios que estão à frente do meu desejo pela vitória, entende? Pois é, justamente isso que eu ia perguntar para você, Henrique. Quando eu te entrevistei lá na Rádio Cidade em Dia, eu acabei me esquecendo. Um ato falho meu, porque eu queria te perguntar isso e eu esqueci. É, porque a gente vê as lutas, não é nem tanto no jiu-jitsu, não, mas no MMA a gente vê muito isso, né? De atletas que se machucam, que fraturam um braço, que quebram uma perna, ou um outro tipo de contusão. E a gente vê no MMA, por exemplo, às vezes algumas lutas Mais bastante pesadas. pesadas, com muito sangue, né? Com muito, machuca muito, né? No jiu-jitsu não é Não, assim, né? não, isso não acontece. Aham. Assim, até foi bom você tocar nesse assunto porque ah, se você me perguntar se eu tenho desejo de um dia migrar para o MMA, eu tenho. Uhum. Mas eu não sei como cristão se isso seria algo de Deus para minha Aham. vida. Mas se eu tenho desejo, eu tenho. Mas isso é uma dúvida Ainda não tem nada que definido eu não nesse tenho sentido, né? definido principalmente por isso, sabe? É. Será que como cristão eu iria? Será que é algo que é de Deus para minha Aham. vida? Entende? Então é uma dúvida que sinceramente eu tenho. Porque também no MMA, eu Muita já. gente me pergunta isso e eu tenho essa dúvida. Se eu Aham. tenho essa vontade, eu tenho.
Mas Não deve prevalecer a nossa vontade, como né? cristão, será que eu conseguiria? É. Será que, Como seria? Será que é algo que é de Deus para minha será que vida? ele quer isso para você? Será que é Né? ele que é isso para mim, sabe? Porque Assim, mesmo no MMA, muitos lutadores também são cristãos, também né? são cristãos. Eu vejo muito, muito. Também são cristãos. Além do seu tio, claro, que foi a tua fonte de inspiração para o jiu-jitsu, o Henrique, qual é o lutador o atleta, lutador que você destaca, especialmente hoje, digamos, no mundo do jiu-jitsu? Tem muitos atletas hoje, né? Assim como você narra muito futebol, então Aham. você tem sempre novos nomes surgindo Verdade. todo ano, então é difícil você citar um, porque tem sempre muita gente surgindo. E como campeão mundial hoje, né? Eu também ah, hoje eu também sou o número 1 do mundo É. no ranking dos faixas pretas. Aham. Na temporada passada eu consegui bons resultados, então eu acabei fechando o ano como número 3, Uhum. ficando entre os... Na realidade, quando eu ganhei a faixa preta, eu comecei a lutar, eu estava entre os 50. Aham. São 2.500 atletas na faixa preta. Isso foi quando, Henrique? Isso em 2018. Foi tudo Eu muito rápido estava na entre tua os vida, né? 50 melhores. E aí eu fui lutando, fui ganhando meu espaço, eu fiquei entre os 20. Até que na temporada de 2019 para 2020, eu fui top 8. Eu fiquei entre os 10 melhores faixas pretas daquele ano. No ano passado, 2021, 2022, eu fechei o ano entre os 3 melhores. E aí eu ganhei o Mundial. Então esse ano eu Então, sou o top 1 do mundo. do mundo. Espetáculo, né? É um Eu orgulho. tenho um alvo, né? Eu tenho um alvo. As pessoas... Isso aí. isso é muito claro, assim. As pessoas... Hoje eu sou um alvo para outras pessoas, né? É verdade. Hoje os verdade. caras querem ganhar de mim. É né? isso mesmo, né? Mas Verdade. assim, um grande incentivador, uma pessoa que me ajudou muito, sobretudo com bons conselhos, foi o pastor Toninho. Que bom. O pastor Antônio. Assim, porque ele sempre trabalhou muito com atletas. Aham. E de Verdade. certa forma ele entende esse coração competitivo do atleta. Aham. E sobretudo o que eu aprendi com ele foi aprender a perder. Isso é Porque fundamental. porque assim, você precisa ter maturidade para isso, sabe? Aham. Como por exemplo, você é um vendedor. Você tem... Faz parte do teu trabalho a pessoa falar para você, eu quero comprar o teu produto ou não quero comprar. Uhum. Por uma série de fatores. Às vezes ele não tá num bom dia, às vezes o teu produto naquele momento não é necessário, às vezes a tua estratégia de... Você precisa saber analisar o porquê que essa venda não aconteceu. É a mesma coisa em uma competição. O que eu escolhi para minha vida, ganhar e perder fazem parte. Você não vai ganhar sempre, né? Então você precisa ter maturidade para lidar com isso. E uma coisa que me ajudou muito, questão da minha fé e as conversas assim, com o meu pastor, foi isso. E quando é que você começou a exercer a tua fé na igreja? Isso foi foi sempre desde criança, Então, pequena? eu sempre cresci assim, eu ia com a minha mãe à igreja, né? Lógico, quando adolescente, assim, você... Aquela frase, né? Quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino. Hoje eu sou um homem, né? As minhas atitudes precisam ser de homem. Então, quando ainda um adolescente, você ainda, né? Fica naquela, pô, vai à igreja, tal, tal. Mas assim, posso dizer que de verdade foi quando eu e a minha esposa, que então era minha namorada, né? A gente entendeu o quanto aquilo era importante para as nossas vidas. E aí nós começamos a ir juntos, assim. Ter isso mesmo como algo para as nossas vidas, entendendo que seria muito bom para a gente isso, né? E então a gente começou a igreja juntos e hoje nesse ano a gente completa 4 anos de casados. 4 anos de casados. 4 anos. Tua esposa é dentista, né? Minha esposa é dentista. Como é que é o nome dela, Henrique? Doutora Franciele Borba. Ela atende aonde? Ela atende na Içara. Na Içara. Hoje ela está trabalhando próximo à prefeitura também. Aham. Ela atende alguns consultórios aí. Eu acho que ela é a grande responsável por tudo isso. É mesmo, que bom, né? Minha base, né? Quando você foi para os Estados Unidos, você ficou quanto tempo sem a esposa lá? Muito Então, tempo? eu fui em agosto. Aham. Eu pergunto isso porque para um Claro. casal que está tão pouco Claro. tempo casado, essa distância aí deve ser Então, eu terrível, fui né? no mês de agosto e eu tinha muitas competições, assim, até então. E foi muito importante
não é eu estar lá sozinho, mas assim, basicamente a minha rotina até o Mundial era casa, treino, treino, casa. Aham. Então, especificamente isso. E aí a Franciele foi pra lá no mês de... Eu tenho até um testemunho pra falar a respeito disso. Aham. Ela foi pra lá em dezembro, uma semana antes do Mundial. Uma semana antes. Aham. E Olha a gente só. foi pra Califórnia juntos. Primeira viagem internacional dela. Ah, E aí eu fui campeão mundial. E a melhor parte, tá até disponível esse vídeo no meu Instagram. A parte que eu caí na real mesmo, que eu tinha ganhado um ganho mundial, foi quando eu já tava na área lá de concentração que eu voltei, que eu vi ela e a gente se abraçou. que legal. Que Aquele foi o bacana. momento mais. É. Se você me perguntar qual lembrança que você tem do Mundial Jiu-Jitsu, Você vai ter essa. é essa. Olha só que interessante, né? Não é o momento das fotos, não é nada. É o momento em que eu abracei a minha esposa Que legal, que e bom. assim, eu vi a felicidade nos olhos dela. Imagina. Porque ela é a tua grande parceira hoje, né? Então, Demais, certamente tua grande incentivadora. demais. E eu fico imaginando. Ela assistiu todas as lutas? Sim, Eu fico imaginando. nervosismo. Meu Deus, né? Aham, Ela torcendo por você ali. aham. E, caramba, deve ser muito legal Foi mesmo. muito né? legal. Muito legal. O Henrique, primeiro foi o Pan-Americano. Até o brasileiro, claro. tem Foi a brasileira também estava comigo. Também estava? A gente foi pro Rio de Janeiro Ah, juntos. legal. Aí a gente foi pro campeonato, eu ganhei. Ela tava comigo lá. E aí depois a gente ficou acho que 3 dias no Rio, assim, aproveitando um pouco, né? Conhecendo o Rio de Janeiro. E aí eu fui pros Estados Unidos, embarquei dia 16 de agosto. E aí ela voltou pra Criciúma. No Campeonato Brasileiro, quantas lutas foram para você conseguir o título, Henrique? 6. 6 lutas. Uhum. No Pan-Americano, você lembra quantas 5. lutas? E no Mundial? 8. Foi aumentando cada vez mais. Bom, Aham. claro, né, o grau de dificuldade em competições cada vez mais forte, né? No Mundial, você lembra os seus adversários de que nacionalidades eram? Eu lutei contra brasileiros. Eu lutei contra 4. Hum. Lutei contra 2 americanos e um inglês. Pois é, 4 brasileiros no Mundial. É porque eu queria chegar exatamente a uma outra pergunta. O Brasil é uma potência mundial do jiu-jitsu, Henrique? É uma potência. Sim. Tem grandes campeões, Sim. né? Só que acontece que todos esses que eu lutei, eles moram fora do Brasil. Todos fora do Todos Brasil. fora do Brasil. Tem muitos brasileiros nos Estados Unidos? Sim. Nos Estados lutando, Unidos, né? nos Emirados Árabes, na Europa. Todos dando aula de jiu-jitsu. Você é um atleta da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, Fundação né? Municipal de Esportes. E esse apoio tem sido importante para você, né? Sobretudo para esse suporte é muito importante, sabe? Para que eu esteja treinando aqui, sabe? Muitos brasileiros acabam se mudando para os Estados Unidos, acabam indo para outros lugares, porque não tem esse mesmo suporte, né? Nas suas cidades, nos seus estados. E a FME, ela investe muito não só no jiu-jitsu, mas no esporte, sabe? Então, o atleta só precisa ser profissional, no sentido de ser profissional com ele mesmo, nos treinos, sabe? Não acontece milagre numa competição. Eu oro todos os dias para Deus e, sobretudo, a minha oração, esse contato com Deus, ele me ajuda a enxergar as oportunidades. Eu oro para eu ser campeão, né? E Deus me dá a oportunidade todos os dias de treinar para ser campeão. Eu não posso orar para Deus para eu ser campeão e eu chegar atrasado no treino. Verdade. Né? Você ora para Deus para se tornar mais forte. Deus provém na tua vida dificuldades para te tornar mais forte. Você ora para Deus para que você tenha mais amor no teu coração. Deus disponibiliza pessoas na tua vida com problemas para que você ame elas. Então acho que esse contato com Deus ele me dá uma visão diferente, me ajuda a enxergar oportunidades na minha vida, né? Assim, você tem esse exemplo, como eu falei, eu tenho isso mesmo, eu todos os dias, né? Eu costumo orar, eu costumo fazer o meu devocional, porque eu acredito que isso vai me ajudar a fazer boas escolhas. Boas escolhas trazem bons resultados, né?
O Henrique, sabe que eu ouço você falar com tanta profundidade sobre teus momentos de intimidade com Deus, e aí eu quero te perguntar o seguinte: como é que a gente consegue essa intimidade com Deus? Qual é o caminho para você ter uma intimidade maior, para você entender o que Deus quer para a gente, né? Como é que você consegue chegar mais perto de Deus? Porque eu sei que tem muitas pessoas, mesmo na igreja, que têm essa dificuldade, né? Eu muitas vezes me pergunto: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Tanta gente fala que o Senhor falou com ela, e eu queria te ouvir, eu queria saber mais. Como é que é essa Então, intimidade? eu ouvi uma vez num culto da Aba Pai, o pastor estava falando que a Bíblia eram cartas de um pai para um filho. Verdade, eu já ouvi isso mesmo do E pastor Telmo aí também. eu falei, cara, é verdade. É um direcionamento de Deus para tua vida, né? Então, se você me perguntar como é que é, eu não sei como eu faço. É, eu entendo assim a importância que eu tenho para minha casa e a responsabilidade, né? Eu sou o sacerdote do meu lar. Eu tenho, né, lendo ali o livro de Êxodos, a Bíblia fala que o sacerdote ele tinha a função de orar a Deus e fazer expiação pelo pecado de todos aqueles que estavam debaixo da sua responsabilidade. Então, como sacerdote, eu acredito que eu tenho a função dentro da minha casa de orar pela minha família, de orar pelo dia da minha esposa, né? Então, eu costumo todos os dias fazer isso, sabe? E você lê a Eu Bíblia todos acordo os de dias? manhã, eu tô lendo a Bíblia pela terceira vez. Ah, é? Aham, Terceira vez, né? terceira vez. Olha que impressionante. Porque não é uma. Agora eu tô lendo em ordem cronológica. Ah, É, ela foi escrita, não foi escrita em ordem cronológica, né? Então, eu tenho ela em ordem cronológica, eu tô lendo em ordem cronológica agora. tem muita gente. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte, e eu também tenho essa experiência pessoal de muitas vezes não conseguir entender certas passagens na Bíblia, né? É, e eu acho que quanto mais você lê, mais próximo do conhecimento está, né? É exatamente, porque assim, como disse o salmista fala aqui, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, poxa, se o homem que mais agradou o coração de Deus em toda a história tá falando isso, é porque faz sentido, né? Verdade, verdade. Sabe? Sobretudo eu entendo que a Bíblia, esse contato com Deus e assim, essa oração realmente sincera sobre o que você está sentindo naquele momento, né? Eu lembro que um dos momentos de maior intimidade assim com Deus foi um evento em que eu lutei uma seletiva sul-americana e eu venci a seletiva. Foram duas situações. Eu vou contar esses dois testemunhos, tá? Primeira situação é que eu tinha lutado uma seletiva sul-americana em Balneário Camboriú. Vencendo essa seletiva, ela me credenciaria a estar em um evento em Las Vegas. O maior evento assim do mundo, né? Do jiu-jitsu. Então, eu iria com tudo pago para Vegas para estar competindo o ADCC. Eu perdi na final. E aí, eu perdi na final e na semana seguinte tinha outra seletiva em São Paulo. E aí eu falei assim, cara, não tava com vontade de lutar, sabe? Não tava com vontade nenhuma. E aí, eu lembro que eu falei pra minha esposa assim, eu acho que eu tô com Covid. Tô falando como funciona a cabeça de um atleta, tá? E ela falou, não, amor, tu não tá falando, não, tô com dor de cabeça, vou fazer um exame e tal. Fui fazer o exame. Só que assim, lá no fundo, eu acho que eu tava torcendo pra eu ter Covid, pra eu não ter que lutar essa segunda seletiva em São Paulo, tá? Aí eu fui lá e assim, abria o versículo do dia no meu celular. O versículo do dia tava falando uma passagem assim, volta pra tua casa, fecha a porta do teu quarto e começa a abastecer com azeite a tua lamparina. Né? O azeite é um exemplo da tua oração. Sim. É o que ajuda a manter esse fogo aceso, que vai iluminar os teus caminhos. E aí eu voltei para casa,
Orei, chorei bastante, porque aquela derrota ainda estava doendo. Aham. E fui para São Paulo para lutar essa seletiva. Tinham 150 atletas na minha categoria. Eu não queria ir. É. Eu não queria. Aham. Sério, eu não tava com vontade nenhuma porque eu tinha perdido uma semana antes. E chegou em São Paulo, eu venci essa seletiva. 150 pessoas, eu fui o Nossa. primeiro. Pô, E fui com tudo pago para Las Vegas. Olha que maravilha. Para lutar esse evento. Eu Beleza. tenho o direito de ir a Las Vegas. Chegou em... Só que assim, 3 semanas antes de ir para Las Vegas, eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Aham. E aí, de certa forma, eu acho que eu me acomodei, sabe? Porque assim, eu sou um cara que eu oro bastante. Mas eu demanda... Isso é ruim, cara, mas é a realidade. Demanda muito mais esforço para eu orar quando as coisas dão certo. Aham. Não sei se acontece com você também. Poxa, você tem um determinado pedido para Deus. Você faz uma oração por aquilo, você faz um propósito. Você consegue. Uhum. Demanda muito mais esforço para você orar depois que você atinge os teus objetivos. Não sei se você me entende. Entendo. Sabe? Mais esforço para Mais esforço para você ser grato. Pois é. No bom isso. momento, né? E aí, beleza, fui para esse campeonato em Vegas. E assim, a minha disciplina em questão de oração, em relação ao ser um cristão, de certa forma, ela não tava assim, sabe? Uhum. Não tava tão focado. Eu perdi na primeira luta, Em Vegas. em Vegas. Na primeira luta. Aham. E assim, eu tinha chegado como um dos favoritos. E de certa forma, eu acredito que o meu ego subiu um pouco, sabe? É. E aí eu lembro que, poxa, eu cheguei em casa naquela semana. Todos os dias eu abria no Salmo 92. Porque falava assim sobre quando prospera o caminho de outras pessoas e não o teu. Uhum. E, cara, eu chorei. Por 4 dias eu orei, eu li aquele salmo, eu chorava, cara. É. Cara, eu chorava. O primeiro dia que eu orei mesmo, eu chorava. Acho que assim, ó, eu fiquei uns 40 minutos chorando, lendo aquele salmo. Porque eu tava muito triste, Sim. de certa forma. E aquela ferida sarou. E aí eu lutei o Pan-Americano e o Mundial e eu fui campeão. Isso agora em 2022. Mas sobretudo né? porque, de certa forma, eu voltei para esse foco, sabe? Isso. Então, essa foi uma das melhores experiências que eu tive com Deus. Pois é, né? Dentro do esporte, sabe? Porque você falou na questão do ego, né? A gente vê muito no futebol, que é a minha área, né? Que eu trabalho mais com futebol. A gente vê muito essas coisas acontecerem, que um atleta chega a um patamar e aí ele se deslumbra. E o muito ego fácil. é muito fácil, muito fácil. Assim, eu até tava falando hoje, até falei com um amigo meu, que assim, eu tava falando com um amigo, ele falou, pô, que legal, né, cara? Pô, você mantém a tua essência, você continua se relacionando, você continua na igreja. Eu falei, irmão, eu preciso disso. Eu preciso disso para não esquecer quem eu sou, para não esquecer de onde eu vim, para não esquecer da missão que eu tenho. Porque é muito fácil você se deslumbrar. Por exemplo, eu não consigo responder todas as mensagens que eu recebo no meu Instagram, Uhum. sabe? É. De pessoas seguindo, pessoas te mandando coisas, pessoas... Então, cara, você precisa mais do que nunca agora, quando você atinge os teus objetivos, quando você atinge um determinado nível de sucesso no teu trabalho, de pessoas ao teu lado e, sobretudo, desse contato com Deus para que você não se deslumbre e não esqueça de quem você é. Isso é muito importante. Verdade. É uma necessidade que você tem de... Cara, você precisa estar perto de Deus, porque senão você vai se deslumbrar, cara. Porque, E a assim, soberba precede a ruína. a soberba, sim. Porque a gente... nós somos falhos seres humanos, né? Mas, apesar de todo o sucesso que a gente possa alcançar, nós temos que entender que O nós... propósito é maior. Sim, exatamente. É Deus. E é isso. E nós também somos figuras públicas. As pessoas nos admiram, querem conversar com a gente, querem tirar uma foto. E isso muitas vezes leva a gente para um lugar errado, né? Não, exatamente. E também vem uma responsabilidade. Uhum. Porque assim, qualquer atitude que você tomar, você está exposto. Verdade. Sabe? As pessoas te visam. Então, você não pode simplesmente fazer o que você quer. É. Você tem uma responsabilidade. A tua atitude influencia a vida das pessoas. Uma fala sua influencia a vida das pessoas.
Verdade. Eu já passei por várias situações como essa, ou algumas situações como esta, por falhas minhas, e hoje eu enxergo dessa maneira já há algum tempo, né, de que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, né? E às vezes, nessa coisa de estar deslumbrado, vaidade pessoal, isso leva a gente para um desrespeito para com outras pessoas e para com a gente É mesmo, né? verdade. Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, das nossas palavras, das nossas atitudes, né? Domínio próprio, né? É, Um dos dons do espírito. é verdade. O Henrique, e você treina muito? Você treina bastante? Você treina muito porque o jiu-jitsu exige isso de trabalhar todo dia, toda hora? Então, eu sempre tenho eu sempre tenho um schedule ali de treinamento, né? Eu comecei a aumentar o volume dos meus treinamentos agora, nessa última semana, porque as minhas competições, elas começam agora em março. Eu tenho 2 competições em março e em abril. Uhum. Então, você precisa, assim, seguir uma planilha de treino. Uhum. Tem determinados momentos que você realmente precisa relaxar, entendeu? O teu corpo precisa disso também. Então, quando você é um atleta profissional, você precisa respeitar um calendário que você tem de competições, né? E, sobretudo, assim, entender que tem determinados momentos que o teu corpo precisa de descanso, né? Para que você não queira treinar, para que você não treine quando você precisa descansar, porque senão você vai querer descansar quando você precisa treinar. Verdade. Então, precisa se respeitar isso, né? E você tem um treinador aqui em Criciúma, alguém que te treina aqui, alguém específico que seja? Eu costumo muito fazer os meus, assim, o meu squadron de treinamento, sabe? Aham. Não tem, assim, o meu professor hoje, o meu treinador é meu tio, o Alexandre Secone. Então, nas minhas lutas, ele tá sempre comigo, assim. E estando aqui em Criciúma, assim, eu treino em alguns lugares e procuro, assim, seguir o meu squadron de treinamento. Hoje- Mas eu tenho, tipo, um time, assim, que me acompanha também, né? Meu coordenador técnico da fundação, o Patrick Bressan, é uma pessoa muito importante, assim, me direciona muito. Tem um preparador físico, tem um nutricionista. Eu estava me lembrando aqui que você também tem esse tio campeão bicampeão mundial, né, lá no Texas, e também tem um outro tio campeão no futebol, né, Henrique? No futebol, Paulo César, Paulo César, o famoso PC. PC. Jogou uma barbaridade. Foi campeão com o Criciúma em 2002. 2002 com o técnico Edson Gaúcho, Aham. naquele timaço que tinha o Criciúma, né? Tinha um Juca, timão. Paulo César, Dejair, Delmer Aham. e tantos outros, né? Paulo César jogava muito, muito, muito. Ele é irmão da mãe ou do pai? Não, irmão da mãe. Irmão da sua Irmão mãe. da mãe. Os dois são irmãos da minha mãe. Tanto o Alexandre quanto o Paulo César. Eu acho que fisicamente vocês são meio parecidos, Todo né? mundo fala que eu sou muito parecido com É ele. parecido com o Paulo. Eu lembro do Paulo César, já faz muitos anos que eu não vejo ele, quando ele jogava futebol, e vocês, na fisionomia, parecidas mesmo, né? Isso. E... Eu sempre ia ao estádio do Criciúma. É mesmo, é? Aham. Você é torcedor também do Criciúma, Sou né? torcedor do Tigre. É verdade. A gente está nesta quinta-feira, o programa é apresentado na quinta-feira, inédito, das 22 horas às 23, com reprise na sexta. Mas o programa é um dia após a vitória do Criciúma em Camboriú, contra o Camboriú por 3-0. Que bom, né? Fez um partidaço, rapaz. Fez um Jogou partidaço. muito, viu? Jogou Cara, muito. eu particularmente, assim, ó. Eu gosto muito de futebol, sabe? Mas, assim, quando eu tava nos Estados Unidos, eu fui em alguns lugares, fui em um jogo de basquetebol, muito legal. Mas eu gosto de um dia de jogo do Criciúma, sabe? Sentar no meio do povão, Cara, na aquela arquibancada. coisa de você ir caminhando pro estádio. E aí você come um churrasquinho lá antes de entrar no estádio. E aí você vai, senta, entendeu? Aquela coisa de estar no meio do povão, aquela coisa que o futebol te proporciona, sabe? Eu gosto muito de futebol, sobretudo porque o futebol me traz uma lembrança muito especial da minha infância, que eu vi todos os jogos da Copa de 2002 com meu pai. Todos os jogos? Todos os jogos É? da seleção brasileira. Olha aí. Mas você viu onde? Vim em casa. Em casa. Eu lembro que, assim, foi uma coisa... Cara, essa é uma experiência que eu não esqueço, cara. Eu não esqueço de cada jogo, assim, porque... Eu lembro que a gente, no dia do jogo contra a Inglaterra, a gente dormiu na sala. Eu, ele, a minha mãe e o meu irmão. Assim, os colchões, assim, na sala. E a gente acordou pra ver o jogo na TV. Que legal. O que você lembra mais? De quem que você lembra mais daquela seleção? Naquela Copa, É. Ronaldo.
Ronaldo, né? Aham. Rapaz, eu entrevistei o Ronaldo. O Ronaldo, poxa. Eu entrevistei Eu ele. lembro dele xingando o Lúcio. Ah, Xingando o Lúcio por causa daquele erro contra a Inglaterra. o Lúcio, eu entrevistei ele Ele na falando, Inter pô, de não sei Milão. quem, tal. E aí eu lembro daquele gol do Ronaldinho contra a Inglaterra, aquele golaço de falta. São boas Mas lembranças. um jogo muito legal foi um jogo contra a Turquia. Primeiro jogo do Brasil que meu irmão tinha nascido, ele tinha 2 anos, não, tinha 3 anos. E aí a gente tinha ido no hospital porque ele tava um pouco ruinzinho assim. E aí meu pai fez no hospital esse jogo. Contra a Filho Turquia. lá? Aham. Cara, mas você vê, a tua lembrança é interessante, porque, pô, já são... Cara, é que assim, 2002, faz existem tempo, né? isso traz um pouco assim pro evangelho, porque existem lembranças que te marcam, sobretudo porque são lembranças com o pai. Essa Esse relação relacionamento, sabe? é E verdade. até quando eu voltei dos Estados Unidos, pô, a primeira coisa que eu fui na loja do Criciúma. Aí eu comprei uma camisa do Criciúma pra mim e uma pro meu pai, a mesma camiseta, Que pra legal. gente no jogo Também é juntos. apaixonado pelo Tigre? Meu pai é colorado, torce pro Colorado? Internacional, mas ele gosta muito do Criciúma. A gente vai no jogo junto. Porque hoje o É o time da time da cidade, cidade, é o é time isso, da cidade, time da cidade. sabe? E hoje ainda tem uma coisa, um aditivo aí impressionante, que é essa torcida do Criciúma, né? Que legal. torcida espetacular, né? Cara, um dia de jogo assim do Criciúma é um dia especial. Eu gosto bastante. Verdade. É um ambiente familiar, é um local que você pode ir com a tua família, sabe? Graças Não a tem Deus, essa Criciúma é tranquilo. violência, não tem muito tranquilo, Porque você vê entende? um clássico numa grande cidade, é um perigo. Você não pode nem no dia a dia usar uma camisa do time, né? Assim, aí chega a ignorância, É. entende? Chega o fanatismo. E aí, qualquer extremismo, você perde o teu senso. Aí você condena outra pessoa simplesmente porque ela pensa diferente de você. Então, não faz sentido. É ignorância, sabe? Isso aí Falta de amor. essa questão que você coloca aí é meio que em termos gerais é assim, né? Porque cada um tem sua opinião, né? Cada um tem A sua opinião. sua preferência, e a gente mesmo discordando tem que Eu respeitar, acredito né? que a gente chegou a um ponto, cara, Dante, de tamanha ignorância, de tamanho amor frio, que existem pessoas que não que julgam uma outra porque elas vão em igrejas diferentes. Porque você vai na A B, eu vou na igreja B, eu vou na outra igreja. Não é a mesma coisa. É verdade, verdade. Sabe? Sendo que, cara, o alvo é Cristo, velho. O pastor Telmo já pregou O na alvo é Senge, o Cristo, pastor Lalau já poxa. pregou Meu irmão, o alvo é Cristo, cara. verdade. Vamos pra cima. É isso aí mesmo. Vamos tendo a Bíblia como fundamento pra tua vida. Vamos pra frente. É verdade. O Henrique, esse ano de 2023, você falou lá atrás, no início da nossa entrevista aqui no Fé em Campo, que você já tem competição agora, logo no mês No de mês de abril, março. né? Março e abril, Isso, né? março e Março abril. já é logo ali, né? Uhum. E você vai para onde? Então, eu luto em março em 2 lugares. Eu luto no segundo final de semana de março, em Curitiba. E no terceiro final de semana em Balneário Camboriú, no Campeonato Sul-Americano. E aí no início de abril eu vou para os Emirados Árabes. Essa é uma competição com uma equipe que Essa você defende essa lá? é uma competição por uma equipe que eu tenho um contrato. Então eu vou para os Emirados Árabes no início de abril. Vou estar competindo President Cup, né? E eu tava vendo hoje de manhã, provavelmente eu vou lutar no Cazaquistão. Olha aí, rapaz. Isso seria quando? Isso seria no mês de abril. Já conhece lá ou não? Nunca fui pro Cazaquistão. Primeira vez? Primeira vez. Nos Emirados já? Já. Nos Emirados eu já fui 2 vezes. Bom, quem chega num nível como o teu, de um atleta profissional campeão mundial, tem que viver só disso, né? Nenhuma outra Então, atividade é não que tem assim, como, né? como tudo, você vai conquistando teu... Assim, se eu falar o Dante, quando começou a narrar futebol, pro Dante hoje você conquistou o teu espaço. Mas lá no início, com certeza você mesclava o teu trabalho com outras atividades. Isso. Né? Então no jiu-jitsu não é diferente. Eu conquistei o meu espaço. Assim, eu trabalhei por um bom tempo, né? Mesclei, tipo, meu trabalho com o jiu-jitsu. Minha família morava em Cocal. Eu moro em Cocal. Então eu acordava às 6 da manhã, eu ia pra musculação.
Aí eu voltava para casa, tomava café da manhã, pegava o ônibus e ia para o trabalho. Eu começava a trabalhar às 8. Aí eu trabalhava até às 7 da noite, porque eu fazia 1h30 extra todos os dias para quando eu precisasse de uma folga para uma competição. Você trabalhava onde em Cocal? Não, trabalhava aqui em Aqui em Criciúma, Criciúma. Aqui em na Criciúma. Góis Nicoladelli. Ah, sim. Trabalhava na Góis. Aham. E aí eu saía do trabalho às 7 e ia pro treino. Então eu treinava, começava o treino às 7h30, eu treinava até umas 9h30 da noite. Pegava o ônibus às 10, voltava pra Cocal e no outro dia eu seguia essa mesma Puxado, rotina. né? Mas eu sabia que era algo temporário. Uhum. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, porque assim, não é diferente. Qualquer profissão, você sai da universidade como bacharel em direito. Você precisa conquistar o teu espaço Uhum. como advogado, entende? Você é um O engenheiro, início sempre é você mais sabe. difícil, né? E assim, eu sempre fui muito bom em cálculos, assim, nos estudos, sabe? E aí depois, trabalhando lá e tal, eu prestei vestibular. E eu passei no vestibular para engenharia civil. Aham. Eu tinha 80% de bolsa na universidade. E aí eu comecei a universidade, lutei algumas competições aqui, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para Espanha para passar 1 ano e meio. Uhum. Na realidade, a princípio eram 3 meses, né? Competindo, treinando e competindo, representando um clube. E aí de 3 meses foi para 6 o meu contrato, de 6 para 1 ano, de 1 ano para 1 ano e meio. Eles queriam que eu ficasse lá, só que, poxa, a Frentielli estava aqui no Brasil, a gente namorava ainda. Uhum. E aí eu falei, não, cara, eu preciso voltar. Preciso voltar porque tem mais uma mulher me esperando lá. É, Mas assim, antes de eu ir pra Espanha, minha mãe ficou um pouco chateada porque eu tranquei a universidade. é. Aham. E você Foi ficou uma escolha que eu tive que fazer. 1 ano e meio você ficou na Espanha? 1 ano e meio. E fora a Espanha, você morou já em outro país? Não. Ou só na Eu Espanha? passei essa temporada aí de 6 meses Correto. nos Estados Unidos, mas eu morei 1 ano e meio lá. O Henrique, você acha que se você morasse, por exemplo, você deu um exemplo antes que depois nas entrevistas após o teu título mundial, nas entrevistas, o pessoal perguntasse, mas em São Paulo, no Rio e tal, e você falou que, né, lá no interior de Santa Catarina o pessoal estranhou em Criciúma, né? Você entende ou concorda que se você morasse em São Paulo, no Rio de Janeiro, você como campeão mundial hoje seria muito mais conhecido, teria muito mais espaço na mídia nacional e internacional de uma maneira geral? Nem estou perguntando se isso é importante ou De não, certa né? forma, sim, porque Grandes centros, eu né? acho que, assim, ó, vou dar um exemplo do ramo de tecnologia. Aham. Eu estava falando com uma aluna, você tem hoje em Criciúma empresas com muito espaço, muito competentes, muito grandes no ramo de tecnologia, sistemas e tal. E elas precisam trabalhar dobrado para ganhar o espaço delas. Porque tem as outras empresas em São Paulo que não têm a mesma qualidade, mas estão num grande centro. Uhum. E no jiu-jitsu não é diferente, sabe? Eu tive que trabalhar dobrado para ganhar o meu espaço. Hoje eu ganhei meu espaço, mas eu tive que trabalhar dobrado pelo fato de eu ser do Sul. E de muitas pessoas eu ouvi que eu não conseguiria. Mas eu tinha convicção que eu ia conseguir. Sobretudo porque É o homem verdade. lá de cima tá do meu lado. É verdade. E com ele, eu não digo que as coisas sejam mais fáceis, mas o caminho é seguro, né? O caminho é seguro. Porque as dificuldades, elas existem de qualquer Frase maneira, de né? um homem muito sábio. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. É verdade. Sabe de quem é, Isso é não? verdade. Você me falou aqui já, né? Pastor E Telmo. você conhece assim, de uma maneira mais próxima o pastor Telmo? Então, não conheço de uma maneira próxima, né? Eu já vim algumas vezes à aba, em alguns cultos já. Acompanho muito online. Até me inscrevi no Casa de Jetro. Você me falou. Muito legal, muito importante. Então, não conheço ele muito assim, de uma maneira muito próxima. A gente nunca chegou a conversar assim. Mas, com certeza, já as pregações dele aí foram muito importantes na minha vida. Nós temos, você citou antes, né, o pastor Toninho Lalau. E Pastor Toninho, eu tenho um relacionamento muito bom com ele. isso. E
eles são muito parecidos, pastor Muito Toninho Lalau com o parecidos. pastor Telmo, né? São duas pessoas respeitadas, conhecedoras da Pessoas palavra, né? pessoas que vivem o que elas falam. Exatamente, é isso. Né? Isso é Pessoas muito que vivem importante. aquilo que elas falam. Isso é muito O importante. exemplo é fundamental, E né? aí eu costumo falar que uma autoridade na vida de uma pessoa, ela não é imposta, ela é conquistada. São pessoas que eles têm essa autoridade, eles têm esse respeito por algo que eles conquistaram, através das atitudes e do testemunho deles. Porque, como eu disse, o exemplo ele é fundamental, né? O exemplo ele é fundamental. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra, né? Então, eu tenho também um carinho muito especial por estar na Abapai com o pastor Telmo, mas também com o pastor Toninho Lalau. Fui muitas vezes a Senge e já entrevistei o pastor Toninho Lalau algumas vezes. Ele também me entrevistou num podcast, né? O PVM? E o PVM, é isso aí. PVM, para uma vida melhor. Rapaz, nós tivemos um papo tão legal, rapaz, de mais de 2 horas, A xícara do PVM é disputada, todo mundo quer a xícara do PVM. Pois é verdade, já vi o pessoal dizer... Pô, cara, se eu te falar que eles mandaram uma xícara lá para os Estados Unidos, 2, pro meu tio e pra minha tia. Cara, aquele dia... Nossa. Eu fui lavar a louça. E eu deixei a xícara do PVM quebrou, cara. Levou uma bronca. Meu irmão, eu levei uma bronca da minha tia. A minha xícara do PVM. Meu irmão, eu não acredito que eu quebrei a xícara do PVM. Mas um abraço pro pastor Toninho Lalau. Tenho certeza, se ele estiver disponível, está ouvindo também o programa, porque eu estou passando para ele aí o link também, né? Mas são pessoas maravilhosas realmente que nos dão tantos bons exemplos, né? Porque feliz daquele que segue os bons exemplos, né? Feliz daquele que segue. É assim, cara, é um privilégio, Dante, sabe? Ter pessoas assim nas nossas vidas. Pessoas que nos direcionam. Num mundo tão complicado como o mundo de hoje, né, Henrique? De tantas coisas estranhas que estão acontecendo. Exatamente. Tanta coisa triste e tantos ensinamentos errados também, né? Porque é um privilégio isso para nossas vidas. Então a gente ter pessoas... Talvez por isso que a gente tenha obtido sucesso, né? É verdade. Eu muitas vezes eu me pergunto, puxa, eu estou devendo tanto e o senhor está sempre comigo, né? Mas ele é o pai, né? Ele é o pai. Pronto sempre para amparar, para perdoar e para indicar o caminho certo, né? Às vezes até a gente sente a dor, mas é preciso, né? Tem coisas que tem que doer para dar certo, né? É verdade. O Henrique, e como é que o pessoal, a gente está chegando já próximo do encerramento do programa, quem quer conhecer um pouquinho mais da história do Henrique Secone, campeão brasileiro, pan-americano e mundial de jiu-jitsu, não sei se você trabalha muito essa coisa de redes sociais, porque hoje isso aí Acabo usando bastante. Pode me encontrar no meu Instagram, @HenriqueSecone, né? Às vezes você me vê na aba. Não precisa ter medo de mim, não. O pessoal tem essa coisa, mas o cara é campeão mundial de jiu-jitsu. Cara, é que assim, olha, aconteceu no supermercado, falei pra você lá na cidade. Cara, eu fiquei muito envergonhado. Porque eu tava no mercado, na fruteira, e aí, cara, eu comecei a olhar, tinha uma senhorinha, e eu comecei a chegar perto, ela começou a se distanciar. Ela tava com medo de mim, cara. E aí eu falei assim pra minha esposa, falei, pô, amor, olha aí, cara, não gosto que isso aconteça. Ela falou, amor, é que de certa maneira você assusta, porque você é grandão, você tem a tua orelha estourada e tal. Eu falei, pô, mas eu sou tão gente boa, cara. Quem não conhece, o que aconteça, sabe? Às vezes as pessoas têm uma impressão errada, mas, pô, cara, eu sou um cara legal. Essa coisa da orelha que a gente falou no programa que nós fizemos lá na Rádio Cidade em Dia também, né? O pessoal se assusta um pouquinho, porque... Como é que chama essa orelha assim? Você falou, usou um termo aquele dia pra mim. É que às vezes a gente acaba... O que acontece? Às vezes, pelo excesso de treino, você acaba machucando e estourando e rompendo alguns vasos. Aí fica inchado, E acaba inchando. Só que assim, para recuperar 100%, você precisa passar um tempo sem treinar, uns 6 meses. E você não tem como ficar 6 meses sem treinar. Então você não tem como fazer isso, sabe? E sem treinar, que eu quero dizer, pô, se você for correr, vai aumentar o fluxo sanguíneo e vai inchar. Então 6 meses sem você fazer nada. Então é uma coisa que a gente não tem consegue. como, né? Fora que é o seguinte, dói demais pra tirar dói o sangue também, da orelha. Bota aqui a seringa aqui, ó, puxa, dói muito. Então, você diz, pô, peraí, cara, posso tirar,
será que vai ficar tão feio assim? Tá de boa. Não, mas eu acho que as pessoas também, muita gente sabe que é assim mesmo, né? Só quem não, talvez nunca tenha Não, isso visto, faz parte. né? Mas assim, ó, vou te falar, eu treinei por muito tempo. A minha orelha aconteceu isso depois da faixa preta. É. Principalmente no ano passado. Acho que eu comecei a apanhar mais. Bom. Mas não tá fácil bater em você, não, ganhando essas lutas Eu todas apanho aí, muito né? no treino. É, né? No treino eu apanho é bastante. verdade, Aí é. na competição, Mas é porque você no treino alivia um pouco? nada. Não? Sou competitivo. Mesmo no treino? Não, pode perguntar pro Pimpas no treino. Ninguém alivia, não. Né, Pimpas? Como é que eu treino jiu-jitsu? É. O pessoal não alivia, não. Pois é, interessante. Bom, e também é o seguinte, né? Quem treina contigo, pô, tô treinando com o campeão do mundo, né? É. Então não dá para dar mole, não, né? O jiu-jitsu tem essa coisa da finalização também que a gente vê no MMA. Aham, muito. E O teu objetivo é finalizar, né? finalizar. E o golpe mais perfeito do jiu-jitsu para finalizar é o mata-leão ou não? Ah, tem muitos golpes que É? você pode entrar. Aham. Muita coisa. No jiu-jitsu, num golpe de finalização, o teu adversário naquele momento, ele já sabe que não tem como se desvencilhar ou ele tenta sair do golpe? Ele tenta, com certeza. Mesmo Ele estando vai numa bater situação como última difícil? opção. É? Aham. Mas quando... Porque alguns têm saída, você consegue. Aham. O mata-leão consegue sair do mata-leão bem aplicado? Ah, difícil. É difícil, é? Difícil. Aí sai aquele tapinha. Sai aquele tapinha. É Mágico. 1, 2, 3, como é que Essa é é? a saída. Quanto 3 mais tapinhas. dói, mais tapinha dá. Nada, 3 tapinhas é a saída. Puxa vida, que Essa é legal. a saída perfeita. É verdade. Bom, e aqui, fora essas competições que você já tem marcadas, você já tem outras no calendário para Então, 2023? tenho, só que eu não tenho, assim, uma data certa, mas você sabe mais ou menos o período. Mas, a princípio, são essas 3 competições. E a nível de competição estadual aqui, o que você tem? Final do ano, JASC. Jogos mês abertos. de novembro, isso. Então, Jogos abertos. Então, esse ano que passou, você não Esse disputou ano que os Jogos passou, eu Abertos. acabei não competindo. Estava nos Estados Unidos, Porque eu né? estava nos Estados Unidos, mas eu ganhei 3 vezes já o JASC. Pois é. Eu lutei 3 vezes, eu ganhei as 3. Aham. Mas nesse ano, meu substituto foi a altura, o Fernando Bonfante. Foi campeão buscou? também. Ah, então, que bom. A gente tem uma boa equipe de jiu-jitsu em Criciúma. E a estrutura aqui de equipamento é tudo dentro do que é esperado para Tudo se dentro treinar do que é bem? esperado. Aham. Os sparrings, os seus adversários também, nos treinos aqui, exigem bastante de você, Exigem Henrique? bastante. Porque tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Se você pegar um treinamento leve... Exigem bastante, assim, porque no treino você precisa ser cobrado. Isso faz parte, sabe? Treinar bem pra lutar eu noto bem, que né? muitos atletas, e assim, principalmente em relação ao futebol, Aham. eles querem o bônus. Eles não querem o ônus. Ah, é verdade. Né? Sendo que assim, cara, você ser bom no que você faz tem um preço. Verdade. Você precisa ser cobrado por isso. Não vem de graça, né? Não Ninguém vem de alcança, graça. Eu acho que isso em qualquer profissão, e ainda mais numa profissão de atleta de jiu-jitsu, que é um esporte tão... eu digo assim, eu não sei se é porque eu não entendo praticamente nada, mas eu acho tão difícil, não né? se Tão- entende bastante, né? Eu acho difícil, sabe? Porque, caramba, tem que ter um esforço muito grande para aceitar, às vezes, levar umas pancadas. Tem. O jiu-jitsu ele mexe muito com o ego. O cara que ele é muito egocêntrico, ele não fica treinando. E você na tua carreira toda aí, você já levou golpes que fizeram doer muito em você ou não? Já. Dor física mesmo? Já. É? Aham. Mas e lesão? Não, nunca. Nunca me machuquei assim. Aham. Eu me machuquei depois do Mundial, mas mais por uma coisa de estresse muscular, por excesso de treinamento, do que pelo golpe em si. Legal, Henrique, tá terminando o programa, né? Infelizmente, passa rápido aqui, a gente conversou bastante, mas a gente poderia legal, conversar papo bom. muito mais, né? Mas foi muito legal ter os testemunhos aqui de fé, de experiência como benção, fico jovem, contente. que legal, foi muito bom. Tenho certeza que quem está acompanhando o programa gostou de ouvir aqui o nosso Henrique Cecconi, campeão brasileiro de Jiu-Jitsu 2022, campeão pan-americano nos Estados Unidos 2022, campeão mundial nos Estados Unidos 2022. Foi o melhor ano da sua carreira até hoje, 2022? Foi. Foi, né? Foi E o melhor 2023, como é que vai ser? Eu acho que vai ser melhor ainda. Melhor ainda, que Aham. bom. Puxa vida, que legal. Então, quero te agradecer, Henrique.
muito pela disposição em atender a gente, né? Como você já disse antes, é a terceira entrevista que eu faço contigo, né? Tá me dando sorte. Que bom, tomara que continue assim. Deus abençoe, né? Deus abençoe que Fechou. continue sendo assim. Então, muito obrigado. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o povo da Aba Pai, e para o povo cristão e para aqueles que pretendem começar ou estão começando no jiu-jitsu, no esporte de maneira geral, mas especialmente no jiu-jitsu, que é o que você faz, é a tua vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha agora. Então, uma vez eu tenho um determinado campeonato e isso foi há muito tempo, antes de eu ganhar a faixa preta. E eu lembro que eu li uma passagem no livro de Romanos, no capítulo 8. Falava que as dificuldades no tempo presente não se comparam à glória que em nós será revelada. Então, independente do que você for fazer, as dificuldades elas fazem parte do processo. Mas nada se compara a você se manter no caminho e colher os frutos que Deus tem para a tua vida, né? Legal, então, queria agradecer de coração pela oportunidade, a todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, né? Agradecer a você, agradecer ao pastor Telmo porque, poxa, muitas mensagens aí, muitas pregações dele me mantiveram bem alimentado, né, para decisões que eu fosse tomar que permitiram que eu vivesse tudo isso na minha vida. Então, Henrique, muito obrigado. Valeu. Um abraço, Deus te abençoe com um ano de muitas vitórias Amém. e glórias, né? É isso, gente. E assim fechamos o programa Fé em Campo, hoje entrevistando o Henrique Cecconi, campeão mundial, é número 1 do mundo no jiu-jitsu. E é de Criciúma, hein? Criciúma. Como é que você fala? Made in Criciúma. Made in Criciúma. Legal, né? E acima de tudo, é um cara muito gente boa demais. Pode ficar tranquilo quando encontrar. Eu sou gente boa, cara. Pode ficar tranquilo. Não precisa ter medo de mim, não. Um abraço então, até a Valeu, próxima, Dante. Henrique. Obrigado. É isso, gente. Um abraço a todos. O nosso Fé em Campo é apresentado com o programa inédito às quintas-feiras, 22 horas, com reprise na sexta-feira, meio-dia. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até a próxima semana.